Resumo do livro Ocupada Demais para Ser Feliz. 8 práticas para lidar com o estresse no dia a dia, de Christine Laperriere. Um livro para aprender a administrar a energia com sabedoria e encontrar tempo para ser feliz na era do burnout. Em Ocupada Demais para Ser Feliz, Christine Laperriere desenvolve 8 práticas de conscientização para reconhecermos nossos limites e aprendermos a organizar a vida pessoal e profissional. Assim, observando o diálogo entre esses campos da vida, o objetivo de Laperriere é ensinar a gerenciar espaços emocionais e priorizar com inteligência o que precisa ser feito. A autora, inicialmente, compartilha sua história. Sucesso pessoal e profissional sempre foram objetivos quase naturais para Laperriere. Assim, logo após seu mestrado, ela iniciou sua carreira como engenheira de automóveis em um dos mais renomados fabricantes norte-americanos. Do setor de fabricação para a gestão de consultoria, não demorou muito para alcançar seu primeiro cargo de liderança. Com um ótimo emprego, ótima residência e carro, acreditou ter conquistado tudo. Mas algo ressoava dentro dela, não se sentia feliz. Desde a juventude, Laperriere teve uma vida multitarefa. Ao desbravar novos ambientes de trabalho e estudo, o sentimento de culpa por não executar todas as tarefas de sua lista surgiu. Assim, sua energia começou a desvanecer e a mulher, uma vez extrovertida e criativa, começou a dar sinais de grande cansaço. Os sinais, além de psicológicos, foram também físicos, refletindo em sua dificuldade de simplesmente tomar fôlego e respirar fundo. Foi então que reconheceu estar sofrendo de burnout e que para mudar sua situação era preciso se permitir parar. Sentindo que já não havia receita médica que desse conta de seu problema, Laperriere pediu 8 semanas de afastamento do trabalho, um pouco a contragosto, mas sabendo da necessidade. Inspirada pelo best-seller Comer, Rezar e Amar, Laperriere resolveu partir para Roma, junto de sua melhor amiga, e recuperar o fôlego que havia perdido. O início da viagem foi algo estranho para a autora, que sentia dificuldade em achar que não estava fazendo nada, enquanto deixava por um tempo a vida atribulada para trás. Com o passar dos dias, sentia angústia de não ter um plano bem definido de como aproveitar a viagem em Roma. Ao passarem os primeiros dias, percebeu que a preocupação era justamente o que a levou até onde estava, e que o importante era estar aproveitando o momento. Sua 4ª semana foi a virada. Conhecer novas pessoas e viver o momento presente sem urgência foi importante para ela retomar o fôlego. O contato com a cultura italiana fez Laperriere perceber que muitas vezes, por meio do uso de nomes como etiquetas, acabamos reduzindo problemas de saúde sem que nos aprofundemos mais sobre suas causas. Ao usar a palavra estresse para caracterizar sua história aos nativos e eles não compreenderem, ela precisou descrever sua rotina intensa. Foi assim que percebeu que, ao nomear sua situação apenas como estresse, ela não tinha uma visão mais ampla do que compunha essa sensação. Então Laperriere tomou a decisão de não mais usar a palavra estresse, e sim ser mais objetiva e articular o que estava sentindo. Laperriere percebeu que o tamanho da dificuldade que o burnout a submeteu foi proporcional ao aprendizado que ela teve ao superá-lo. Essa nova fase de sua vida a fez iniciar estudos e especializações em comportamento humano. 5 anos de estudo em programação neurolinguística, psicoterapia profissional e coaching, além de 50 horas de treinamento prático, a levaram a compreender como a mente humana funciona e como é possível aproveitar esse conhecimento para vivermos melhor. Seus estudos iniciaram na área de programação neurolinguística, PNL, que investiga padrões de linguagem e sua influência na forma como a mente processa informações. Esta área foca no consciente e subconsciente
examinando os processos linguísticos e comportamentais e como estes são afetados pelas experiências e podem ser afetados pela programação. Laperrière afirma que a PNL a ajudou a revisar seus pensamentos e a reestruturar seu diálogo interior, além de ter oferecido ferramentas para um mapeamento mental, para analisar espaços emocionais e pensamentos que a restringiam de alcançar algum objetivo. Não satisfeita com as possibilidades da prática de reformulação de pensamentos negativos e mudança de linguagem, Laperrière procurou outras maneiras de lidar com traumas e questões que impedem pessoas de seguirem em frente. A partir disso, iniciou sua nova especialização em Gestalt terapia. Nessa linha de pensamento, o contexto e momento atual de vida da pessoa é analisado. Logo, Laperrière tornou-se terapeuta, ajudando pessoas a visitar e revisar o passado para seguirem num presente menos doloroso. Sua proposta era ensinar que, ao invés de lutarmos contra nossos sentimentos, podemos aprender a permitir mudanças que nos ajudem a ter menos batalhas internas e mais paz em relação ao que nos rodeia. Os estudos em PNL e Gestalt terapia foram úteis a Laperrière, porém ela acreditava haver mais perspectivas que pudessem complementar sua jornada. E foi nesta época que conheceu o coach de vida chamado Michael Neill. O coaching transformador que Michael aplicava propõe uma mudança de estado de espírito influenciada pela forma como lidamos com nossos pensamentos, afetando como reagimos às mudanças. A partir de uma constante análise e ponderação, o objetivo dessa prática é termos consciência do que estamos sentindo e podermos diminuir conflitos internos. A caminhada de Laperrière a levou a pensar na conexão da espiritualidade dentro do tema que estava se especializando. E então, uma loja com artigos de mitologia judaica, perto de sua residência, despertou seu interesse na Cabala. Para esta cosmovisão, existem duas forças opostas, uma que nos aproxima ao ego e outra que nos aproxima à luz. A vida parece lutar entre essas forças o tempo todo, de forma que procuremos descobrir qual delas seguir. Tendo isso em vista, a autora analisa como nossa cultura moderna nos leva a valorizar o ego em uma busca desenfreada em se beneficiar e esquecer das pessoas ao nosso redor. O ideal, segundo a autora, é descentralizar nossa energia para termos uma maior perspectiva do que nos rodeia. E isso pode ser feito ao ajudarmos amigos e familiares também. Após alguns anos estudando Cabala, Laperrière entrou em contato com o budismo em Toronto, onde conheceu a meditação. Lá, aprendeu a expressão mente de macaco, a qual sugere que pensamentos sempre estão indo e vindo e que o ponto da meditação não é fugir deles, mas não ficarmos nervosos e fixados neles quando surgirem. O objetivo da prática é ter consciência da conexão com o presente no dia a dia. Laperrière ainda dedica um espaço em seu livro para lembrar os professores que a auxiliam nesta jornada de acessar a própria sabedoria. Depois de anos de estudos sobre o comportamento humano, Laperrière compreendeu que as energias que nos movimentam, mental, emocional e física, são finitas. Então, com base nisso, tomou espaços emocionais como um conceito que compreende o total de energia que nos compõe. Para ilustrar esse conceito, a autora o visualiza como uma propriedade que temos, por exemplo, um jardim. Nesse espaço limitado, podemos construir tudo o que é possível e alterar conforme nossa disponibilidade. Ela aponta que o que ocupa este espaço afeta em várias medidas a energia que temos para executar qualquer ação no presente. A partir de sua trajetória, Laperrière indica o primeiro passo para a compreensão rápida de espaços emocionais, que é mapeá-lo. Neste primeiro exercício, a autora sugere que se faça uma lista, pensando em itens que causam felicidade
ou infelicidade. A lista ajuda a repensar estrategicamente como reorganizar os espaços. Esse exercício é feito também para se tomar domínio da própria consciência. Já o estado de espírito, segundo a autora, é como uma escada que nos permite visualizar de várias perspectivas nosso jardim do espaço emocional. Conforme mais degraus subimos, mais elevado está nosso estado de espírito. E conforme descemos, esse estado é rebaixado também, influenciando diretamente em nossa energia para lidar com qualquer situação da vida. Dentro dessa lógica, ela traz também a ideia de mentalidade de dono e mentalidade de vítima, ilustrando a primeira como um momento proativo e criativo do estado de espírito, enquanto a segunda indica um momento introspectivo e pessimista. Laperrière traz o segundo exercício do livro para aprendermos a focar na mentalidade de dono e nos desfazermos da mentalidade de vítima. A autora diz ser fundamental nos atentarmos para a origem de nossos pensamentos para mudarmos de mentalidade. Uma vez consciente das oscilações da vida, a autora lembra ser preciso permitir sentir-se mal. E, ainda que contraintuitivo, devemos sentar e avaliar os sentimentos negativos que estão nos atravessando para compreendê-los e mesmo curá-los rapidamente. Essa é também uma forma de limpar os espaços emocionais. Com base nisso, a autora traz o terceiro exercício, agora focando no mapeamento do estado de espírito. Laperrière trabalha a ideia de gestão de propriedade como sendo a forma de sabermos nos libertar de algo para agir, e assim produzir consistentemente a partir do lugar livre de nossos espaços emocionais. Gerenciar os espaços emocionais nos ajuda a não colapsar quando alguma surpresa, seja boa ou ruim, surgir no caminho. Ter sempre alguma área livre é importante para o processamento do presente, afirma Laperrière. Depois de notarmos o que ocupa os espaços emocionais, inicia-se a prática de dieta mental. Para isso é preciso reorganizar, observando quais atividades diminuem e quais elevam o estado de espírito, para assim saber lidar com cada uma dentro de seu devido momento. Para se reconectar e liberar espaços emocionais, Laperrière elabora o exercício 4, indicando que sejam reservados 7 minutos pela manhã. Cada minuto tem uma prática a se fazer, como ficar em silêncio, saborear o momento e assim por diante. Ao aprendermos a lidar com situações menores, Laperrière mostra como lidar com as grandes rochas do jardim ou as grandes preocupações que ocupam os espaços emocionais. Para iniciar a limpeza, é preciso identificar nossos apegos e nos desfazermos deles. Abrir estes espaços leva ao movimento de libertar e agir, segundo Laperrière. Sentir o momento ajuda a compreender se irá ou não optar por libertar-se de algo e, eventualmente, liberar espaços emocionais. Colocar esses ensinamentos em prática leva, segundo Laperrière, ao sinal da aprovação. Este sinal indica uma posição saudável para termos em mente, a de que não agradaremos a todos. Ter consciência disso ajuda a liberar espaços emocionais e, por consequência, a processar críticas e imprevistos. Laperrière reforça que, mesmo que haja um lado negativo de uma crítica, o importante é focarmos no que de valioso e instrutivo o feedback possa ter. O melhor é transformar o que estamos enfrentando em uma crença fortalecedora em nossas mentes. O rancor é um sentimento que ocupa grande parte dos espaços emocionais, e Laperrière compreende que pode ser difícil se desapegar de algumas ideias por medo. Porém, a quantidade de energia que acabamos despendendo por alimentar essa ideia geralmente não vale a pena. Com base nisso, o quinto exercício é uma lista de 15 maneiras de deixar para lá
que nos ajuda a ponderar situações que fogem muitas vezes de nosso controle ou não merecem a quantidade de energia que estamos dispondo. Toda mudança gera impacto nos espaços emocionais. A proposta da autora é iniciar mudanças por pequenos hábitos, de forma que haja sempre espaço livre para processar o que de novo está acontecendo. Como, por exemplo, iniciar a mudança por meio de hábitos que são repetitivos. Programar a mente para a repetição faz com que algumas atividades sejam processadas sem muito esforço. Essa ação se consolidará em alguns espaços emocionais, pois já estarão preparados para executar o que foi programado pelo subconsciente. Na sequência, há o 6º exercício, que ajuda a reconhecer sistemas que são eficazes ou não e como criar hábitos úteis. Depois de compreendermos como cuidar da organização dos espaços emocionais, o próximo passo é criar lugares livres e saber o que devolve mais espaços emocionais do que consome. Com isso em vista, o foco agora é também saber investir um tempo em nós mesmos. Uma das atividades que a autora indica é separar algum tempo do dia para atividades que nos revigoram. Essas ajudam a criar espaços emocionais, além de manter-nos em estado de espírito elevado. Laperrière lembra que não precisa ser um ato luxuoso. Uma tarde pintando as unhas e cuidando de si já é um grande começo. O 7º exercício, então, se baseia numa lista que ajuda a sabermos tudo aquilo que nos energiza, de forma que lembremos como priorizá-las e haja um retorno de investimento aos espaços emocionais. Uma vez com as ferramentas de como gerenciar os espaços emocionais, Laperrière irá discorrer sobre como podemos lidar quando uma tempestade invade nosso jardim e tudo se desorganiza. Primeiro é preciso reconhecer a experiência dolorosa que está nos atravessando e dar-se o tempo necessário para a recuperação. Haverá momentos em que não teremos energia para processar tudo rapidamente e tudo bem. A autora compartilha um momento delicado de sua vida familiar para ilustrar o que pode ser feito quando estivermos no olho da tempestade. A autora diz ser normal entrarmos na mentalidade de vítima quando a tempestade cai sobre nós. Quando isso acontece, a primeira coisa a se fazer é reorganizar nossos espaços emocionais a fim de ceder uma parte para processar o mau tempo. Depois, identificar situações em que possuímos, de fato, controle e influência e direcioná-las para espaços emocionais disponíveis. Um dos pontos a ressaltar de sua história é que precisamos nos cuidar para estarmos aptos a cuidar de quem precisa de nós. Outro passo importante para encarar possíveis tempestades é avaliar como estamos lidando com problemas, ou seja, observar quais são nossas reações a depender do que estamos enfrentando. Após reconhecer os padrões, é chegada a hora de sabermos burlar nosso próprio sistema, efetuando o oposto, usando a autoconsciência. Quando uma tempestade chega, sua prioridade deve ser a redistribuição de seus espaços emocionais disponíveis. Laperrière desenvolve o 8º exercício completamente focado para situações em que a tempestade chega. 5 tópicos e reflexões ajudam a desenvolver habilidades para sabermos o que fazer quando o tempo fechar e ainda termos espaços emocionais o suficiente para lidar. Consciente das possíveis limitações de tempo de quem encontrar seu livro, a autora disponibiliza uma forma sucinta de como pôr seu conteúdo na prática. Portanto, os 8 exercícios expostos estão compilados e organizados ao fim do livro para aprendermos a expandir e gerenciar nosso espaço emocional. Além desse caminho, a autora sugere que a leitura de seu livro seja feita em grupo, pois este ato pode ter grande impacto em larga escala. Dicas de como iniciar uma troca coletiva com base no conteúdo do livro também estão disponíveis, como, por exemplo, criar espaços específicos para comunicação e escuta com base nos exercícios do livro.
mas com cautela para não sobrecarregar ninguém e não gerar mais estresse. Há ainda uma sessão na qual Christine Laperrière disponibiliza sua formação, trajetória e mesmo formas de entrar em contato diretamente com ela e sua empresa para compartilhar experiências que o livro possa ter proporcionado. Laperrière alerta para que não se tome esta leitura como mais um apanhado de discursos sobre equilíbrio, mas que seja um conteúdo para se pensar e repensar, tomar nota e torná-la uma ferramenta de trabalho para a transformação pessoal e profissional.